Deus de graça, Deus de maravilhas. Pai amado, debaixo da unção do Teu Espírito, no mover da Tua misericórdia, nos guarda, Senhor, Pai amado, nesta manhã, último culto de ceia, onde nós vamos participar do Teu corpo, do Teu sangue, onde estaremos aqui anunciando a Tua vinda, declarando que Tu és Rei sobre as nossas vidas. Nós fazemos parte da família do céu. Que o Senhor possa nos guardar no íntimo da sua glória, e que possamos entender qual é o motivo de estarmos, Senhor, no teu reino. E eu convido a noiva de Cristo, o povo apercebido, o povo que vai herdar a salvação, em abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 21. Eu quero colocar como tema da mensagem desta manhã: existe uma cruz para carregar. E a palavra do Senhor diz: desde aquele momento Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas às mãos dos líderes religiosos, dos chefes, dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto, ressuscitasse ao terceiro dia. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. E Jesus virou-se e disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que preço o homem poderá dar em troca da sua alma? Amém? Irmãos, o que eu quero trazer hoje é a existência de uma cruz que nós devemos carregar. Essa cruz faz parte do nosso chamado de filho. Essa cruz faz parte da construção da sua vida na rocha da edificação chamada Cristo. Essa cruz, ela faz parte do ambiente profético da tua vida. Só que quando a gente pensa em cruz, a gente pensa logo naquela madeira levada sobre as costas. Mas não é isso que o Senhor está falando. Eu quero trazer entendimento dessa cruz, o que ela representa em nossas vidas, e melhor, em nosso espírito. Ela tem que ser carregada em nosso entendimento, dia após dia. Veja que Jesus traz uma declaração. Jesus começou a explicar aos seus discípulos: irmãos, tudo é por ensino, tudo é direcionamento. Antes de Jesus ir para a cruz, ele começou a explicar aos discípulos: olha, é necessário que ele fosse para Jerusalém, sofresse muitas coisas às mãos de quem? Líderes religiosos. Jesus não falou que ia sofrer na mão dos líderes partidários ou políticos, líderes religiosos, dos chefes, dos sacerdotes, dos mestres da lei, e fosse o que, gente? Morto. Só que aí vem a cereja do bolo: e ressuscitasse ao terceiro dia. Então Jesus já estava dando a entender aos seus discípulos que era necessário, isso não tinha como tirar, ele tinha que carregar sim aquela cruz que foi profetizada em Isaías. Ele é o Yeshua, ele é Jesus, o Salvador, o Messias. Ele tinha que ser humilhado, sofresse, morresse na cruz. Mas Deus, com seu infinito amor e poder, o ressuscitasse ao terceiro dia. Só que Pedro, chamando-o à parte, perceba que Pedro não chegou no meio dos discípulos, ele pegou Jesus de canto, abraçou ele. Sabe quando alguém quer falar algo particular? Vem, vamos cá, vamos conversar um pouquinho. Pedro chamou Jesus e começou a repreendê-lo. Falava: o que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo com você, Jesus? Nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Ou palavra forte.
Mas ele estava errado? Não. Quando você anda no natural da vida, você não quer ver ninguém morto, você não quer ninguém ver perecendo. Só que Jesus não nos chamou para andar no natural desta vida. Jesus nos chamou para algo maior, cumprir um papel profético nesta geração. Veja que Jesus vira para Pedro e fala, ele virou-se e disse para Pedro, Pedro, na frente de todo mundo aí, não era mais no particular, Pedro, para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. O que Jesus quis dizer com isso? O Senhor está nos ensinando quem são as pedras de tropeço. Sabe o que é interessante? A gente pensa que uma pedra de tropeço para Deus é alguém que é fora do cristianismo, alguém que de repente tem uma outra religião, é do hinduísmo, ou um budista. Não, são tudo pedra. Não, eles não são pedra de tropeço. Não, pastor, não. Porque para eles não foram dado e nem revelado quem é o Filho de Deus. Só se torna pedra de tropeço a quem Deus revela dos céus quem Ele é. Explica melhor, pastor. Explico. Se você voltar um pouquinho em Mateus 16, eu vou falar do versículo 15 em diante. E vocês, perguntou ele, Jesus, né? Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo. Tu és quem? O Cristo, o Filho do Deus vivo. Só que Jesus nunca tinha falado isso. Mas quem foi que falou? Respondeu Jesus, feliz é você, Simão, filho de Jonas, que é Pedro, porque isso não lhe foi revelado, ou declarado, ou descoberto a você por carne ou sangue. O que significa? Não foi ninguém que falou a ele. Preste atenção como Deus se revela. Eu te digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei, ou levantarei a minha igreja. Pedra significa construção profética naquele momento, e as portas do inferno não poderão vencê-la. Oh, quem foi que revelou? O meu Pai, o Senhor, o Javé. O Senhor Deus revela para Pedro. Então Pedro estava tomado do espírito de revelação. E quando você tem um espírito de revelação e esquece de olhar para as coisas de Deus e começar a olhar para as coisas dos homens, você se torna uma pedra de tropeço, abrindo mão da cruz e entrando no engodo de Satanás. Você sendo ungido, levantado, irmão, Jesus fala, Pedro, quem te revelou foi o Pai. Ele entrou no teu íntimo e mostrou quem eu sou para você. Deus, você acha que Deus não está fazendo isso hoje? Enquanto nesse exato momento eu estou ministrando, o Pai está pondo uma cruz dentro de você, falando, Jesus, o Filho, é Ele a quem você deve seguir. Pedro já estava sendo carregado profeticamente para um propósito. Por que os outros discípulos ainda não se tinham tornado pedra de tropeço? Porque Deus começou com Pedro, levantá-lo profeticamente para aquela geração. Imagina, Pedro estrufou o peito, eu posso tudo agora. Jesus falou que o Pai me revelou quem Ele era. Imagina você soberbo da unção. Só que de repente Pedro fala, não, eu sou o cara agora, eu posso. O Pai falou que comigo, que Jesus é o Filho de Deus, o Messias. E ele teve a autoridade, sem discernimento, de falar para Jesus e repreendê-lo. Nunca vai te acontecer isso. Se Jesus falou que vai fazer e vai acontecer, vai acontecer. Nós não podemos viver a super graça nesse momento. Nós temos que entender que a graça nos sustenta na adversidade, e que o nosso chamado profético é maior do que podemos imaginar. Pedra de tropeço
não é um ateu. Pedra de tropeço não é um religioso. Pedra de tropeço é alguém cheio do Espírito Santo, não entendendo o seu chamado. Darábia comonava Súria. Jesus vira para Pedro no meio de todo mundo: para trás de mim, Satanás. Por que ele chamou Pedro de Satanás? Porque se nós não entrarmos com a mente, que nós não tivermos a mente de Cristo, olhando para as coisas do alto, certamente estaremos olhando para as coisas dos homens, achando que somos proféticos. O diabo, irmãos, ele vem com espírito de sedução nessa terra. Ele não pode te dar nada que é eterno. Ele só pode trazer aquilo momentâneo e prazeroso para agora. Mas tudo aquilo que é eterno, é só o Pai, Javé, Deus Todo-Poderoso, pode revelar no íntimo do nosso ser quem é Jesus. É Ele que põe uma cruz no teu íntimo. E essa cruz fala através do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo fala tudo que o Filho ordenar. Porque o Pai, o Filho e o Espírito são um só, trabalhando na cruz do íntimo do nosso entendimento. Eu imagino Pedro: meu Deus, mas por que ele falou isso? Aí Deus começa a ensinar que se você carrega uma revelação, o diabo vai atacar para roubar isso de você. O Satanás não briga, não luta com quem não tem revelação. Ele, irmãos, mas como? O diabo, eu sou crente, cheio do Espírito Santo, ele quer o que comigo? Ele quer derrubar da sua revelação, porque quem não tem a revelação de Deus já é do diabo. Irmãos, eu não estou trazendo uma palavra de pânico, de medo, mas de entendimento. Existe uma cruz para carregar. E não é errado você errar. Deus conserta. Mesmo falando: para trás de mim, Satanás. Para de ser pedra de tropeço. Para de querer entender as coisas no natural. Entra no reino do meu espírito. Buscar as coisas do céu. Buscar as coisas do reino. A minha justiça. E as demais coisas o serão. Irmãos, tudo que se diz a respeito dessa terra, Deus tem prazer de te abençoar, mas não pode estar enxertado no teu coração como prioridade. Por isso que Pedro se tornou pedra de tropeço. Tem muita gente cheia do Espírito Santo, esquecendo que pode se tornar uma pedra de tropeço. Pedra de tropeço não são as religiões, mas um homem que carrega uma revelação. É onde o diabo quer parar essa pessoa, paralisar ela, aprisionar ela nas coisas dos homens. Darábia como narábia suricantarai. Por isso que logo em seguida Jesus fala: Pedro, eu quero te libertar de você mesmo, trazendo entendimento. Veja, imagina Jesus falando para Pedro: você é uma pedra de tropeço para mim. Você está parando aquilo que o Pai determinou de geração em geração que aconteceria. A cruz é algo que vai marcar o coração dos íntimos. Eu e você, se não carregarmos uma cruz, não fazemos parte do reino. Essa cruz, ela é forjada no nosso íntimo, cravada no nosso ser. Olha só o que Jesus fala para Pedro e para nós nos dias de hoje. Então Jesus disse aos seus discípulos: a quem? Aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue a si mesmo. Sabe o que é negar a si mesmo? Não priorizar o agora. Deixa Deus cuidar de você. Tenha experiências do cuidado de Deus. Não, mas se eu não correr atrás, se eu não fazer, se eu não trabalhar, irmãos, trabalhe e faça, mas negue a si mesmo. Tome o quê? A sua cruz. O que é tomar a sua cruz? É entendimento das coisas do céu. Carregar a cruz é conhecer o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Pedro foi Javé, que foi lá nele e falou: olhe, contemple o Cristo, o Filho de Deus, a quem você é discípulo.
E quando você tem essa certeza, pastor, quando eu sei que eu estou cheio do Espírito Santo, quando você carrega uma convicção extrema, falando, não, eu amo Jesus, é o íntimo carregando uma cruz. Oricalarabácia. Se alguém quiser acompanhar-me, ou me seguir, ou ser meu amigo, quer me seguir? Negue você mesmo, negue-se a si mesmo, negue-se a si mesmo. Mas eu mereço isso. Você, irmãos, não é por merecimento, é por graça. Se você quiser mesmo me seguir, negue-se a si mesmo. Para de olhar para as coisas dessa terra. Eu não tenho, eu não fiz, eu vou morrer sem nada. Não vai morrer sem nada, porque se você tivesse tudo, você morria com alguma coisa? O que eu venho fazer nessa vida? Olha lá, que miséria, vou morrer um duro. Ué, o rico morre como? Ninguém tem nada nessa terra, irmãos. Mas quando Deus põe uma cruz, que é um espírito de revelação, guarde-o, que é a graça, a misericórdia reveladora em nossas vidas. Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome o que? A sua cruz, que é entendimento de revelação, e siga-me. Deus, irmãos, não fez você aceitá-lo para você andar na sua própria vontade, simplesmente no seu próprio querer. Pois quem quiser salvar a sua vida, Deus está falando de eternidade, perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Se você não tiver causa no reino, você nunca encontra a verdadeira vida de Deus escondida para você. Se vocês não entenderem, louvado seja o nome do Senhor. Se você não tomar sua cruz, se você não negar sua própria vida, você nunca vai ter a vida que Deus escondeu para você tê-la. Oricalarabássúria. Por isso que em Mateus 10, 38 e 39, em Mateus 10, 38 e 39 diz: e quem não tomar a sua cruz, olha que forte isso, e quem não tomar, porque Deus põe, você tem que se apoderar dela. Você tem que entender a cruz que está no seu íntimo. Cruz não é algo físico, é uma marca de revelação do Espírito. É um power revelado de Deus, do Pai em nossas vidas. Oh, labadácia! Quem não tomar a sua cruz, aí você se apodera dessa autoridade e não me segue, não é digno de mim. Estou entendendo isso? Dá para ter uma vida sem uma cruz. E o que é essa cruz? Espírito de revelação. Mas pastor, a revelação não é para quem prega? Não, é para quem vai ser salvo. Mas quem prega em revelação é um dom. Por isso que o Senhor está falando que a cruz, quem não toma a sua cruz e não me segue, o que Jesus está querendo dizer? Quando você o aceita como único, suficiente Salvador, e o Pai coloca escrito uma cruz no teu íntimo, você começa a segui-lo. O que é segui-lo? É falar, declarar do seu reino, é andar com Ele, andar com Ele. É tão forte isso que se você parar, se você for pegar um ônibus, parar num ponto de ônibus, e ali você tirar a tua cruz pela boca e falar de Jesus, o Senhor fala, onde tiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali, naquele ponto de ônibus, eu estarei com você. Essa é a nossa maior arma que o Pai, Javé, o Deus Todo-Poderoso, estabeleceu para os íntimos. Quem não tomar sua cruz, não me segue, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, eu tenho uma vida boa, tá bom, eu vou de vez em quando na igreja, eu dou meu dízimo. Não, perde essa vida, perde esse entendimento. Quem acha a sua vida, a perderá. Não é do teu jeito, querido. Igreja, nunca foi da tua maneira. Quem achar a sua vida, fala, não, estou confortável, estou bem. Sim, eu me batizei nas águas. Não, eu respeito Deus. Quem respeita Deus, você tem que carregar Ele. Tem uma cruz no teu íntimo. Mas a minha família não entende. Irmãos, uma coisa eu falo, não tem momento que falar da cruz é guerra, é divisão. Mas logo vem o pacificador,
o Espírito da paz e converge tudo a um propósito. Porque não é você que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Você só tem que abrir a boca, expor a tua cruz, e o Espírito de Deus vai convencer quem tiver que ser convencido. Não é nosso papel é revelar a cruz do nosso íntimo, porque nós carregamos essa cruz. Quem está entendendo? Faz sentido para você nesta manhã essa palavra? Que não toma sua cruz e não me segue não é digno de mim. Dignidade de tê-lo é simplesmente um religioso como um cercadinho onde pensa que tem o céu e não tem nada. Quem acha a sua vida perderá. O que é perder a sua vida? Não é mais do teu jeito, queridão. Amigo, amiga, irmão e irmã, não é mais do teu jeito. E quem perder a sua vida, falar: não, tá bom, Jesus, o que eu tenho que fazer? Eis-me aqui. Não sou mais eu, mas é o Senhor na minha vida. Quem perder a sua vida por minha causa, encontrará. E quando você encontra a sua vida com propósito, irmão, é extraordinário. É extraordinário. É extraordinário. Louvado seja o nome do Senhor. Não deixa ninguém tirar esse chamado, essa cruz de você. Quer ver como é forte? Em Lucas 14, 27. Lá em Lucas 14, 27 diz: e aquele que não carrega a sua cruz, uma coisa é pegar ela, outra coisa é pegar ela e não querer carregar. Esse Deus é demais, irmãos. Esse Deus, Ele não deixa para outro dia o que Ele tem que falar hoje. E no Evangelho de Lucas, a palavra do Senhor diz: e aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser o meu discípulo. Pastor, mas isso não é só para os pastores, para os diáconos, para os presbíteros, para os apóstolos, é para quem quer ser salvo. Por isso que o Senhor fala: largo e espaçoso é o caminho que leva para a perdição, mas estreito, apertado é o caminho que leva para a salvação, e são poucos os que o encontram, porque ninguém quer carregar uma cruz no seu íntimo. Aquele que não carregar sua cruz, está escrito, irmãos, está na palavra, e não me segue. Irmãos, você tem que andar com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Você tem que ter a palavra escrita na tábua do teu coração, escrita nos umbrais do teu entendimento. Primeiro Deus mandou escrever nos umbrais da tua casa. Você é a casa de Deus, então escreve no teu entendimento a palavra. Labadarabassúrias. Aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser o meu discípulo. Agora vamos entender o que é discípulo. Discípulo é um aluno, é alguém que resolveu aprender, é um aluno que separado para o ensinamento. Aquele que dá, o que é um discípulo? Aquele que dá continuidade ao trabalho de outra pessoa. Jesus te chamou para continuar o que Ele começou a fazer através de você. Sabe por que Jesus quer chamar a igreja discipulada? Porque é uma igreja que vai trabalhar, continuar o trabalho que Ele começou na cruz. Ele morreu, nós não temos que morrer. Ele ressuscitou para uma nova vida, e essa nova vida, que Ele inaugurou, é eu e você que vamos continuar. Rabadarabaçu. O que é ser discípulo? É quando você entende com o espírito de revelação no íntimo do seu ser, porque o Pai te deu. E quando você entende isso, quando Jesus ressuscitou, Ele está com um pacote de vida para quem entende. Você abre mão da sua, pega da dele e continua. Você continua os seus passos como? Aquele que dá continuidade ao trabalho de outra pessoa, a continuidade do trabalho de Cristo. Quem é você no reino de Deus? Discípulo.
Pastor, eu nasci para isso. Então você não nasceu para o céu. Está escrito. E aquele que não carrega a sua cruz. Alguém está entendendo? Está fazendo sentido isso? Aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, porque eu morri, ressuscitei e dei uma nova vida. A vida que você tem que perder ela para pegar a vida que eu inaugurei depois da morte e da ressurreição. Pega essa vida. Pega essa vida, que é a cruz. É o sinal da cruz que está no teu íntimo, que o Pai deu, como deu para Pedro. Por que Pedro falou tão áspero, aparentemente, para Pedro? Que quando Pedro repreendeu, não, você não vai para a cruz. Porque a única coisa que Deus nos deu no íntimo é uma cruz. Porque o Filho morreu, ao terceiro dia ressuscitou, para nos entregar uma... Se Jesus não tivesse morrido morte de cruz, nós não teríamos uma nova vida. Olha que forte isso. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para se ter dinheiro suficiente para contemplá-la? O que está querendo dizer? Se você aceitar Jesus e não carregar sua cruz, você não termina no céu. Se você aceitar Jesus, ser batizado, descer as águas, falar em línguas, receber algum dom, porque Deus derramou dom aos homens, mas para os íntimos, Ele pôs uma cruz no seu íntimo, uma cruz de revelação, como deu para Pedro. E se você não calcular bem a trajetória da sua vida, você vai ser envergonhado. Não acaba aí não. Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminar. O que é lançar o alicerce? Eu sou cristão, eu sou de Cristo. Levantar uma bandeira e não tomar sua cruz. Alguém está tomando posse do que eu estou falando hoje? Se você lançar o alicerce e não for capaz de terminar, todos os que vierem rirão de você. Por quê? Porque a igreja que não abre mão da cruz está no céu. E aquele que não quis carregar sua cruz vai ficar. Tem planejamento o céu. Deus não é bagunçado, Ele não é desorganizado. Me aceitou? Amém. Está cheio do Espírito, glória a Deus. Pega a tua cruz e me segue. Mas eu tenho uma vida, larga ela. Eu tenho uma nova depois da ressurreição. Eu tenho uma nova. Não brinca de ser filho de Deus. Vamos lá. Se você lança o alicerce e não é capaz de terminar, quer dizer, de carregar o que você começou com Deus, todos que te virem rirão de você. Lá ficou para trás. Uma coisa é alguém não aceitar Jesus e ficar para trás. Outra coisa é você estar dentro da igreja e ficar para trás. Por que ficou? Porque nunca carregou a cruz. Deus não está falando para você pegar uma madeira, colocar no ombro e andar por aí. Ela está no teu íntimo. Espírito de revelação. Só alguém que tem a cruz pode ser pedra de tropeço se sair do propósito do céu. Se olhar para as coisas do homem carregando revelação, é pedra de tropeço. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Acabou, pastor? Tem mais um pouquinho. E dizendo, versículo 30 de Lucas 14: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Aceitar Jesus é uma coisa, construir um caminho para a salvação depende de você, porque Ele já te deu. Você tem que preservar, cultivar. E Ele falou que quem o próprio Cristo fala: se você não carregar a cruz e não me segue, não pode ser o meu discípulo. Porque Deus chamou uma igreja como discípulo. A gente tem a mania de pensar que discípulo separado para trabalhar na obra. Discípulo é quem vai entrar no céu. Alguém está tomando posse disso? Discípulo é quem continua o trabalho de outra pessoa. Que pessoa é essa? Jesus de Nazaré. Então todos que estão aqui são discípulos, parando para aprender todo dia qual é o caminho do Filho, e que o Pai está revelando no nosso íntimo. Acabou, pastor? Não. Vamos continuar. Versículo 31. Ou qual é o rei que,
pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000. Quer dizer, eu sou menor, eu estou enfrentando algo que é maior. Sempre o inferno vai ser maior, sempre o Golias vai ser maior que Davi, sempre. Se não for capaz, envie-lhe uma delegação, enquanto outra ainda está longe, e pedirá um acordo de paz. O que você tem que fazer? Reconciliar com Jesus. Não entendeu o seu chamado? Reconcilia, Deus quer começar de novo contigo. E da mesma forma, qualquer que você que não renunciar a tudo que possui, não pode ser o meu. Resumindo, evangelho e céu é renúncia. Quer que eu desenhe o que é de renúncia? Quer que eu faça um panorâmico, o que é renúncia? É quando tem um dia de sol desse, eu podia estar na piscina, mas eu estou aqui alimentando o meu espírito para ter uma eternidade. Porque a piscina passa, a chácara passa, a praia passa. Pastor, não posso ter nada disso, não. Tem momento para isso. Mas se você não tiver uma cruz, se você não carregar a sua cruz, você não pode ser discípulo. E discípulo é aquele que tem a responsabilidade de continuar o trabalho de outra pessoa. Alguém está tomando posse disso? Acabou, pastor? Não. 34. O sal é bom, mas se ele perder o seu sabor, como restaurá-lo? Aquele que tem cruz tem sal, tem sabor, tem essência, tem o céu, tem Cristo. Não serve para o solo, nem para o adubo, é jogado fora. Se você não tem sal, não tem cruz, você vai ser jogado fora. Aonde que eu me lembro nisso? Jesus falou que dentro da igreja tem joio e trigo. Quem vai colher? Os anjos. O que o anjo vai colher? Trigo. Se o anjo vai colher trigo, o que vai sobrar? O joio é feito o que com o joio? É jogado fora e queimado. Tem gente que acha que eu prego forte, mas eu estou te levando para o céu. Se Deus não abrir os teus olhos, você certamente perecerá. Se você não é o sal da terra, e se o seu sal se tornar insípido, você será pisado pelos homens. E termina aqui: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Deus está falando na terra. Deus está falando na terra. Deus está falando na terra. Por isso que Jesus lá em Mateus 16, 24 diz aos seus discípulos, nós já sabemos que discípulos é aquele que dá continuidade ao trabalho. Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e me siga. Se você abandonar ela, você abriu mão do céu. Você não precisa nunca subir numa tribuna. Você não precisa ser obreiro da igreja. Você precisa se tornar uma igreja. Entender que você tem um chamado discipulado do reino do Pai amado. Tem gente que vira 007 do céu. Não, eu sou da igreja, mas eu não falo nada no meu trabalho. Irmão, tenha a intrepidez do Espírito. Você sabe o momento de lançar uma palavra no coração sedento. Você não vai ser uma pessoa imatura, sem direção, de ficar falando por falar. Tem o momento de lançar a palavra. A palavra é a semente poderosa do céu. A semente da palavra é a mais poderosa da terra. Por isso que em 1 Coríntios 1,18, a palavra do Senhor diz: pois a mensagem da cruz, olha para mim, eu carrego uma, eu carrego ela está no meu íntimo. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, para os que estão perdendo.
É loucura. Quem não carrega uma cruz não entende o que você carrega. Pois a mensagem da cruz é loucura para quem não a tem. Mas para nós, mas para nós que estamos sendo salvos, é poder, é poder, é poder de Deus. Por isso que você é diferente, porque Javé, o Deus Todo-Poderoso, como fez com Pedro, está fazendo com todos que o aceitam, trazendo revelação no nosso íntimo. E aí o que eu faço com isso? Ou você se torna uma pedra de tropeço, pensando nas coisas da terra, ou você converge a sua vida para o reino do Filho amado, que está nas regiões celestiais. Eu tenho que viver na igreja? Não é isso que Deus está falando. Aonde você for, leve o testemunho da cruz. Fale do amor daquele que pode todas as coisas. Não deixe isso passar. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo. Quem não tem ela cravejada no íntimo, não entende o que você carrega. Mas se alguém permitir que você estabeleça e dê continuidade ao que Jesus falou, você entende que quem tem a cruz, como nós, estamos sendo salvos. Porque quando você carrega essa cruz e caminha no discipulado de Cristo, você está caminhando em salvação. E quando você caminha em salvação, você tem o quê? O poder de Deus. Isso é melhor do que todas as coisas. Por isso que o Senhor fala: aquele que ama essa vida, perdê-la. Mas aquele que a perder sua vida por amor de mim, encontrará a vida que foi revelada na ressurreição. Uma nova vida, cravejada no íntimo de revelação. Pedro foi o único que o Pai começou a revelar antes da cruz, para trazer entendimento para nós hoje. Porque quando Cristo morreu e ressuscitou, aquele Pedro que não entendia aquele momento que Jesus está falando das coisas dos homens, foi aberto os seus olhos. Nunca se torne uma pedra de tropeço, mas se torne alguém que entendeu o seu chamado e o seu discipulado. Porque Deus quer fazer muito mais do que possamos imaginar debaixo da unção do seu Espírito. Por isso que o Senhor, Ele quer nos habilitar cada dia mais a entender o nosso chamado, o nosso propósito, debaixo da unção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por isso que o Senhor, Ele é tremendo. No Evangelho de João 12, 23... olha que forte isso, para trazer entendimento, que nós temos, é exigência do céu carregar uma cruz. E você entende o que significa isso? É o Pai através do Espírito de revelação, trazendo. Por que cruz? Porque foi através dela que eu recebi uma nova vida. Alguém está entendendo isso? E Jesus responde: chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Digo verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só, mas se morrer, dará muitos frutos. E que frutos esse grão de trigo vai dar? Eu e você, carregando a cruz, depois da morte de Jesus. Aquele que ama a sua vida, perderá. Foi que Jesus, por que Jesus fala que chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem? Porque aquele que estava na eternidade, junto com o Pai, que organizou todas as coisas antes do primeiro homem nascer, também falou: você será o meu braço estendido na terra, gerado no ventre de mulher, será chamado Filho do Homem, para que como homem você morra, mas ressuscite na autoridade extrema do céu, da terra, debaixo dela. Para quê? Para dar uma nova vida para aqueles que creem. Porque todos os que creem em você, o Pai fala, estarei cravejando no íntimo uma cruz, porque foi através dela que eles tiveram a oportunidade de uma nova vida. Está bem claro isso. Por isso que o grão de trigo tem que cair na terra e morrer.
senão ele vai continuar só, senão ia ficar só o Pai, o Filho e o Espírito Santo na eternidade. Mas ele nos resgatou, ele nos comprou pelo seu sangue. Mas se morrer dará muito fruto. E qual é o fruto que Deus quer colher? São os trigos que os anjos colherão naquele grande dia. Vai jogar fora quem? Quem nunca foi frutificado. E aquele que ama a sua vida perderá, ao passo que aquele que odeia a sua vida, preste atenção, está com problema, está desempregado, está martirizado, está sendo humilhado, está passando por processos de prisões, aquele que odeia a sua vida neste mundo, a conservará para a vida eterna. Vai se esconder no Senhor. Está difícil? Vai lá, no recôndito da glória do Senhor, Ele tem um lugar para você. Guarda a sua vida em Cristo, se esconde nele. Se esconde nele, se esconde nele, se esconde nele, se esconde no Senhor. Preserve a sua vida para a vida eterna. Porque nem todo mundo tem a vida que quer nessa terra, mas guarda ela para a eternidade. Alguém está entendendo isso? Pastor, eu não gosto que a minha vida está um trauma. O próprio Jesus fala que isso poderia acontecer com alguém, mas preserva ela para a eternidade. Preserva a sua vida para a vida eterna. Quem me serve, quem é que serve? Discípulo. Precisa seguir-me. Quem quer seguir Jesus é carregar uma cruz. Quem me serve precisa seguir-me. E onde estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, o Pai o honrará. Como é que o Pai honra? Cravejando no teu íntimo uma cruz, trazendo um testemunho verdadeiro do céu, para que possamos entender a glória e o poder e a graça daquele que nos chamou para a sua verdadeira glória, no nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa o Pai te honrar. Quem foi que revelou para Pedro? Foi Jesus? Foi o Pai. Ele quer te honrar com revelações verdadeiras. Ele quer te honrar com revelações poderosas, para que nunca você venha olhar para as coisas dos homens, mas entender aquilo que te leva para a eternidade. Estamos na última ceia do ano, e o Senhor fala para você, com um sorriso largo e poderoso, olhando para você falando: toma sua cruz e me segue. Você vai ter vida, e vida com abundância. Fica de pé. Louvado, enaltecido é o nome do Senhor. Deus de milagres, Deus de poder, de glória. Por isso que o Senhor fala, voltando para Mateus 16, 26, diz: pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro? Não adianta ser rico, milionário, ser o mais rico do mundo, e perder a sua alma, perder a sua essência, sair da cobertura da eternidade do céu. Ou o que poderá dar em troca da sua alma? Pois o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com seus anjos, então recompensará, quer dizer, o favor do prêmio, a cada um de acordo com o que tem feito. Agora, o que o Senhor espera que eu faça? Ele simplesmente quer que você se torne um discípulo, dê continuidade o que Ele começou. Pega a sua cruz que está no seu íntimo e continue a caminhada. Tome posse disso, no nome de Jesus. Levanta as mãos, fala: Senhor Jesus, o Senhor abriu o entendimento do meu coração, os meus olhos foram abertos, que essa verdade seja cada vez mais purificadora no meu íntimo, que eu nunca venha abrir mão do meu chamado, nem do meu propósito, mas que o meu alvo sempre estabelecido como Jesus Cristo, o Nazareno. Bate palma para Jesus. É Ele o autor e consumador